Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Na live de hoje vamos conversar sobre o livro Aprendizagem Socioemocional, lançado pela editora Vozes. Com a inclusão de competências socioemocionais nas orientações da BNCC, muitos professores se perguntaram como poderiam incluir em suas aulas atividades que pudessem favorecer o desenvolvimento socioemocional de seus alunos. Esta obra oferece aos professores de diversas disciplinas uma base teórica fundamental, acompanhada de atividades práticas que podem ser facilmente adaptadas a diferentes contextos. Assim, proporciona o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos, ao mesmo tempo em que auxilia os educadores a cuidarem de si e de suas próprias emoções. Para apresentar a obra, receberemos a autora, Solimar Silva. Durante décadas, como professora da educação básica, a pós-graduação, Solimar Silva tem se debruçado sobre criatividade, dinamismo e competências socioemocionais de professores e alunos. Dirige treinamento e desenvolvimento, levando palestras e cursos para escolas, secretarias de educação e empresas. Doutora em Linguística aplicada pela UFRJ e mestre em Estudo da Linguagem pela PUC-Rio. Tem vários livros publicados, tanto literários quanto de desenvolvimento pessoal e pedagógicos. Pela editora Vozes, é autora de Avaliações Mais Criativas, Oficina de Escrita Criativa, 50 Atitudes do Professor de Sucesso, além de livros de dinâmicas e jogos para aulas. Sejam assim, né? Eu dou as boas-vindas à professora Solimar. É uma alegria tê-la aqui conosco, professora. Obrigada, Alfredo. Obrigada por me receber. A vocês que estão assistindo aqui pelo canal, quem está ao vivo também. Né? Quero agradecer a Editora Vozes pela parceria sempre constante, de poder trazer um pouquinho do que eu amo tanto falar, né? Especialmente agora com aprendizagem socioemocional na educação básica. Então, muito obrigada. Posso começar ou você vai querer falar alguma coisa que eu já emendo? Agora é contigo, a palavra é sua. Então, pessoal, eu sou a Solimar Silva, sou do Rio de Janeiro, né? Como o Alfredo falou, sou professora há quase 30 anos, sim. Não vou falar que eu sou velha, mas assim, tenho experiência didática, pedagógica, e é uma alegria poder compartilhar um pouco com vocês sobre aprendizagem socioemocional. Eu vou ficar atenta aos comentários no YouTube também, caso você tenha pergunta, já aproveita para fazer perguntas. Quem está ao vivo também pode mandar perguntas no chat, na medida do possível, durante a apresentação. Eu vou voltando para elas, ou ao final também a gente pode abrir para perguntas, se houver, tá? Eu gosto sempre de falar um pouco de contexto, né? A gente está falando aqui sobre... Opa, deixa eu ver se o slide vai. Foi. Então, a gente sempre tem um contexto. Como assim surgiu o livro, né? Aprendizagem socioemocional, não é nunca do nada. Então, eu sempre gosto de lembrar que nós, professores, a gente já tem, desde a Constituição, primeiro, passando pela LDB, e com mais ênfase e com mais clareza agora com a BNCC, um olhar para a educação que não seja só de transmissão de conteúdo, de aspecto cognitivo, né? A gente precisa cuidar do aluno como um todo, da aprendizagem, como algumas palavras são mais antigas, mas que ainda estão na moda, que é holística, né? Completa. E na BNCC a gente tem com muita clareza que a gente precisa trabalhar aprendizagem socioemocional, inclusive esse documento oficial do nosso país cita o modelo que eu trago aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco, que é o modelo como que a gente ensina, né, aprendizagem socioemocional. Muitas pessoas que eu conheço, quando saiu a BNCC, não sei se são vocês que estão assistindo, você comenta aqui se foi teu caso, falou assim, gente, eu não estou dando conta nem das minhas emoções, como é que eu vou falar com os alunos das emoções deles? Como que eu começo? E eu confesso a vocês que eu estava um pouco nessa situação, e eu vou lá para 2020, né, muitos de vocês vão só de bater o olho lembrar o que a gente passou em 2020. Então, eu estava com os meus alunos fora da escola, porque as escolas estavam fechadas, e o meu contexto era um contexto de escola pública sem acesso, meus alunos sem terem acesso à internet. Então, enquanto muitas escolas até conseguiram ter aula online, não era a realidade da minha escola.
Os meus alunos estavam numa espiral de emoções, de tudo acontecendo em suas casas, perdas e tudo mais. E na minha própria casa eu tinha um filho, eu tenho um filho ainda, mas ele estava no 5º ano. E ali eu vi qual foi o efeito devastador para as emoções dele. De repente, ele tinha toda a socialização com as amiguinhas, com a melhor hora da escola, recreio, e ele não tinha mais, ele tinha que ficar olhando para uma tela. E em 2021, no meu contexto, na minha escola, era mais ou menos isso que eu tinha na minha sala de aula. Metade da turma ia e a outra metade ficava em casa, porque tinha aquela questão do distanciamento, lembram? A gente não conseguia colocar os meus quase 40 alunos na mesma sala com a questão do distanciamento de pelo menos 1,5 metro. E a metade que estava na sala de aula estava começando a pipocar diagnósticos de depressão, de ansiedade, apáticos, sem perspectiva, e eu estava mais ou menos assim, tentando ensinar a língua inglesa, que é a minha disciplina que eu ensino na escola pública, e ao mesmo tempo pensando como que eu posso ensinar e ajudar os meus alunos com as questões emocionais. Eu não sabia como que eu podia integrar, né? Embora a gente já tivesse o documento há algum tempo, entre a BNCC, entre a publicação da BNCC e a gente realmente incorporar, aprender, leva um tempo, pelo menos para mim, levou um tempo. E aí eu decidi assim, em 2020, eu falei assim, ou eu rasgo o meu diploma de doutora, que não está servindo, ou eu tenho que buscar em alguma coisa. Então, eu comecei em 2022, foi o ano que eu falei, eu preciso aprender mais, não só academicamente, mas como que eu poderia melhorar, né, as minhas aulas, de forma que eu pudesse dar atenção às emoções dos meus alunos, enquanto eu também tinha lá todo o currículo para cobrir, porque a gente tem um currículo para cobrir, não é verdade? E aí eu ganhei uma bolsa para em 2023 ir para os Estados Unidos com 24 outros professores do mundo inteiro, e nós fomos estudar como integrar a aprendizagem socioemocional nas aulas, nas nossas aulas, no caso, nas minhas aulas especificamente de língua inglesa, mas nas aulas em geral. E aí, em 2023 e 2024, eu comecei a aplicar com os meus alunos. Meu contexto é de 6º ano até o 9º, né, no contexto atual, e eu comecei, então, a aplicar e a fazer a inclusão e fazer de forma que a gente pudesse desenvolver. E eu resolvi, enquanto eu estava na Irlanda, pouco antes de ir para a Irlanda, eu ganhei uma bolsa da CAPES para estudar liderança educacional, e aprendi lá muito sobre well-being, que é bem-estar, como eles trabalham a questão socioemocional lá. Eu comecei a falar assim, eu preciso compartilhar ideias para os meus colegas professores de língua inglesa. De língua inglesa não, professores da educação básica, eu estou com o inglês aqui na cabeça. Por quê? Poucos de nós aqui no Brasil falamos inglês, então não adiantava eu compartilhar uma coisa só que fosse para professores de língua inglesa. Então, como todos nós podemos ter atividades práticas, ok? Então, esse é um pouquinho do contexto para eu entrar e a gente começar a ver que casamento é esse que a gente pode fazer da BNCC com aprendizagem socioemocional, ok? Bem, e esse casamento que eu vou falar um pouquinho agora, lembrando que eu trouxe um exemplo da minha área, mas eu gostaria que você que está me assistindo pense na sua disciplina, seja história, geografia, matemática, arte, língua portuguesa. Quando a gente recebe, né, lá a BNCC, eu não sei vocês, mas eu fui direto para o conteúdo específico, porque são, sei lá, 600 páginas de documento, a gente pula alguma coisa e outra, e eu ia lá para entender as competências. Que, quando a gente pensa nas competências gerais, e a gente dá uma olhadinha nesses 10 aqui, né, você me conta aí se você já conhecia. E qual que você bate o olho e fala assim, nossa, esse daqui é aprendizagem socioemocional. Pode me contar no chat, pode me contar aqui nos comentários também. Qual que você bate o olho e fala assim, nossa, esse daqui é competência socioemocional. Então, muita gente bate o olho assim, direto para o 8 para o 9, olha, autoconhecimento, autocuidado, a competência socioemocional. Empatia e cooperação, também. Aí vamos para o 10, responsabilidade e cidadania, também. Aí a gente volta para o 6, trabalho e projeto de vida, também. 4 e 7, comunicação e argumentação, tem a ver com habilidade socioemocional? Com certeza. E nisso, quando você olha, você tem várias das competências, se não todas, tá?
que apontam para uma necessidade de desenvolvimento socioemocional daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem que está diante de nós. Ótimo, tá ali, Solimar, mas como é que eu faço isso na prática? Pelo menos era essa a minha pergunta também. Como que eu faço isso na prática? E foi que eu conheci, né, falando de práticas, né, eu conheci mais profundamente essas competências e conheci o modelo que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, esse texto aqui, tirado da BNCC, na página 8, fala, primeiro, que a gente trabalha competências, não é isso? Que é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas dá uma olhadinha que habilidades a gente tem práticas cognitivas, né, não tem essa vírgula, práticas cognitivas e socioemocionais. Então, quando a gente desenvolve competência, a gente está desenvolvendo conhecimento, que é conceito, procedimento, mas também a gente precisa desenvolver habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais, e atitudes né, e valores, né? Tem gente que vai falar sobre o chá, tem gente que fala que chave, daqui a pouco eu falo, né? Porque a gente precisa de atitude e valor para resolver os problemas que são cada vez mais complexos. Então, seria conhecimento é o saber, né? O conhecimento é o saber. A habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Então, quando a gente ensina hoje em dia, né? Já deveria ser assim antes, mas a gente tem que ter muita clareza que a gente não está, né? Não é a educação bancária, como Paulo Freire já pregava, né? Ser contra. É a gente lembrar que a gente está com um ser humano ali, e essa formação desse ser humano, ela tem que ser completa, e, portanto, por meio de competências, ok? E, então, seguindo, quando eu falei do chá, né, que chá é esse? Em alguns falam chave, então, não sei se você está me assistindo, já ouviu falar desse conceito. Eu vou trazer o chá, mas, como eu falei, também tem o chave, tá? Que não é o Chaves, né? Não tem Bruxa de 71, mas o chá é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando a gente pensa em competência, geralmente pensa nesses três. Como eu falei, tem alguns que já falam de valores e coisas assim, tá? Mas pegando esses três, né? Então, quando eu penso em ensinar inglês, que é a disciplina que eu mais ensino, eu sou de português e inglês, para o meu aluno, eu preciso, obviamente, que ele saiba, que ele conheça a língua, que ele conheça, que ele amplie vocabulário, que ele conheça a estrutura gramatical, que ele saiba, né, organizar a frase, saiba se expressar. E, obviamente, eu preciso, no meio disso, né, fazer com que ele tenha um domínio, que ele consiga colocar em prática, né? Não pode ser falando do inglês, pode ser assim, poxa, eu entendo tudo, mas não sei falar. Poxa, eu só sei ler. Não, ele tem que ter aquela habilidade de saber fazer, seja falar, ler, escrever e ouvir. Estou falando aqui do inglês, só para ilustrar. Ele tem que ter, ele conhece e ele consegue colocar em prática, ele tem o domínio daquela língua. E, logicamente, a atitude, o querer fazer, que tem a ver com a ética, tem a ver com os valores, tem a ver com a motivação da pessoa naquele momento. Vou dar um exemplo aqui. Eu coordeno um curso de língua inglesa, né, que é a FastPass Idiomas, e a gente tinha alguns alunos, a gente começa a ensinar a partir de 15 anos, mas tinha um aluno que era um pouquinho mais novo na época, e estava com motivação zero para aprender. E né, tem um ditado que diz que você pode levar, né, um cavalo até um riacho, até um local que tenha água, mas você não consegue fazê-lo querer beber. Então, qual é a coisa que o professor, por mais que ele trabalhe, né, busque trazer a motivação extrínseca, externa, é importante que a gente consiga trabalhar a motivação interna também, porque é o querer, né? E agora, mais recente, esse aluno ele se deparou na faculdade com um caso de alguém que perdeu uma bolsa para ir para um local muito importante da área dele de estudo, e o simples motivo dele ter perdido essa bolsa, essa oportunidade, nesse colega que o professor contou, foi que ele não dominava o inglês. Naquele momento se acendeu uma chama interna, né, para ele querer. Então, percebe que são várias coisas que a gente vai trabalhando, não é um trabalho de um professor só, para que a gente consiga fazer com que uma competência seja desenvolvida, ok? E aí, falando sobre a aprendizagem socioemocional, há várias preocupações ilegítimas dos professores, tá? Por exemplo, esses professores muitas vezes falam assim, tá, eu vou estar na sala de aula,
E se surgir um tópico sensível? E há vários tópicos sensíveis, aqui é um tema vago, né? Foi uma pergunta que surgiu numa das minhas palestras, inclusive. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, a gente não vai estar só com uma caneta, né? E a nossa boa vontade, parafraseando uma colega professora que falou que estaria com giz, e o quadro para salvar, né, todo o país. Se surgir tópicos sensíveis que tenham a ver com abuso de uma criança, coisa assim, a gente não faz intervenção. Então, o que a gente tem que fazer de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? A gente precisa comunicar, né? Seja ao Conselho Tutelar, lógico que você vai levar a instâncias superiores na escola, e a escola vai levar, né, para o Conselho Tutelar, coisa assim. Então, é ficar muito claro que lidar com as questões socioemocionais não é que você vai fazer intervenção ali, mas você vai precisar em alguns tópicos, né, como eu falei, se for questão de abusos ou coisas assim, agressões, você tem que comunicar, não tem como o professor ficar sabendo e não comunicar, tá? Agora, alguns outros tópicos vocês vão perceber que a gente consegue minimizar esse impacto quando a gente tem um modelo do que a gente vai trabalhar, que é o que eu vou apresentar mais adiante. Alguns colegas falam, poxa, mas eu não sou psicólogo, e não somos mesmo, por mais que a gente brinque, o professor tem 1001 funções, é psicólogo, é não sei o quê. A gente fala mais no teor de brincadeira, porque é importante saber, né, que o psicólogo é uma profissão regulamentada, que precisa ter uma formação para isso. Então, sim, a gente não é psicólogo, aliás, não, a gente não é psicólogo, e caso surja questões que tenham a ver com uma necessidade de cunho terapêutico, é necessário também fazer encaminhamento. Então, deixo isso porque às vezes o professor se sente sobrecarregado e não vai dar conta realmente de resolver se não é a sua formação, tá? Outra coisa aí, agora sim, não tenho muito tempo. E muitas vezes a gente pensou, poxa, além de dar conta de tudo que eu tenho que dar conta, ainda vai cair no meu colo essa questão do socioemocional? Então, por isso que a gente vai ver sobre a necessidade de ter integração. E na sua aula, na nossa aula, a gente ter, sim, a nossa disciplina, é o que a gente faz, mas ter uma integração com a aprendizagem socioemocional, não como algo isolado a mais, mas como parte do nosso processo de ensino-aprendizagem, tá? Inclusive, um adendo aqui muito importante, tem lugares que tem a disciplina de aprendizagem socioemocional. O ideal seria que essa questão da aprendizagem socioemocional fosse algo trabalhado nas mais variadas disciplinas, não uma disciplina isolada só para isso. Mas, pelo menos, já é um avanço, mas de acordo com a BNCC, é para a gente também ter uma integração, tá? Outra preocupação é se eu vou ficar sobrecarregado, porque se já é mais uma coisa que eu vou ter que fazer, será que eu não fico? E eu costumo dizer que a gente fica muito mais sobrecarregado quando a gente sequer trabalha a questão socioemocional dos nossos alunos. Quem dá aula em escola da educação básica, que tem os alunos com todas as questões que estão ali, que não estão sendo trabalhadas, que não estão desenvolvendo as suas habilidades socioemocionais, sabem que isso é muito mais exaustivo do que quando a gente consegue começar objetivamente a fazer um trabalho que a gente vai desenvolvendo essas habilidades socioemocionais do nosso aluno. Então, não é para se sobrecarregar mais do que a gente já é, né, gente? Quem dá aula sabe que já é muito sobrecarregado. Sobre turmas imensas, né? O meu contexto, eu não sei o seu que está me assistindo aqui, mas o meu é de quase 40 alunos em sala de aula, e talvez uma realidade que seja a sua, comenta aqui se é a sua realidade isso que eu vou perguntar, se você também tem muitos alunos incluídos, se você dá aula há mais tempo, se você tem percebido um aumento de alunos, quando eu falo alunos incluídos, a gente espera que sejam realmente incluídos, não só jogados dentro da sala de aula, ok? A gente não vai entrar aqui nesse cerne, tem vários livros maravilhosos da editora Vozes, inclusive no meu canal, recentemente, eu acho, ou foi no Instagram, agora estou tentando lembrar, eu indiquei 2 deles, e eu não vou entrar aqui no mérito porque não é nosso foco, mas existem vários livros que já nos ajudam a como fazer realmente um trabalho inclusivo. Mas o fato é que, sim, no geral, muitos de nós estamos com turmas muito grandes, e às vezes o professor ele tem essa preocupação, pô, minha turma é grande, como é que eu vou dar conta? E as ideias que eu vou trazer aqui, que eu vou apresentar, foram todas realizadas com turmas grandes, de 6º a 9º anos, de alunos
periféricos, alguns dos quais realmente também, inclusive, com questão de vulnerabilidade social por N fatores, sejam familiares que têm estado na prisão, ou seja, alguns que estão com medidas socioeducativas. Então, é possível fazer também turmas grandes, sim. E mais uma coisa, como eu falei, a gente trabalhando, né, aprendizagem socioemocional nas nossas turmas, a gente vai favorecer que o nosso trabalho flua muito melhor quando eles começam a desenvolver essas habilidades, ok? A grande coisa é, não tem formação para isso. Olha, não precisamos ter uma formação específica. Enquanto a gente está aqui na live, inclusive eu estava conversando um pouco antes de gravar, com um jovem que está no 2º ano do ensino médio, mas em uma escola que já trabalha essa questão com alguma parceria e que ele já está buscando por conta própria, ou seja, não é necessário ter uma faculdade ou uma pós-graduação mas a gente pode estar, como você que está aqui, de repente caiu de paraquedas, começou a lavar a louça e esse vídeo apareceu para você. Você já está participando de um momento de formação, né, que seja informal, mas ainda assim continuada, que pode te deixar ainda mais bem preparado, ainda mais bem preparada para lidar com a questão socioemocional. Como eu falei, em 2021, eu falei, gente, eu começava a ensinar inglês e sentia que eu estava ignorando os meus alunos nas questões que eu via necessárias. Eu começava a tentar fazer um trabalho que eu lidava com as questões socioemocionais e o inglês ficava de lado. Então, eu realmente também não sabia como fazer. E aí a gente vai fazendo cursos, vai lendo, vai buscando, vai trocando. E que bom que você está aqui assistindo a essa live, né? Seja ao vivo, seja gravada, tá? Porque essa é a formação adequada. A gente vai aprendendo constantemente. E aí, nem sei por onde começar. Era o meu caso, lembra quando eu falei, o que eu faço? Eu rasgo esse diploma porque eu não estou conseguindo chegar até os meus alunos? Então, o que eu quero trazer para vocês é um modelo que, inclusive, como eu falei, na BNCC ele é citado como modelo. Tem vários modelos, várias formas, às vezes até algumas empresas que fazem um trabalho já organizado e fazem parceria com as escolas. Então, tem vários modelos de se trabalhar a aprendizagem socioemocional. O que eu vou apresentar, como eu falei, é o modelo que a nossa BNCC orienta, tá? E o CASEL vem do inglês, que é Collaborative Academic Social Emotional Learning. O que é isso? Seria um trabalho que ele é colaborativo e que tem um impacto acadêmico. Esse acadêmico entrou tempos depois que eles descobriram que trabalhar o social emotional learning, ou seja, a aprendizagem socioemocional, tem impacto nos resultados acadêmicos. Então, eles perceberam que não é só, que coisa bonita, vamos abraçar a árvore, não é isso. Vamos falar das emoções, não é só isso. Você ter as suas emoções respeitadas, trabalhadas, reguladas, conhecidas, né? Você vai conseguir ter um resultado acadêmico maior. Como assim, Solimar? Então, primeiro, para a gente entender, como eu falei, tem vários modelos, várias formas de a gente trabalhar a aprendizagem socioemocional. Então, tem várias gotinhas que compõem essa aprendizagem socioemocional. O que eu vou falar está, de repente, mais dentro aqui dessa instrução de inteligência emocional. Está mais dentro, está mais modelo do Daniel Goleman. Fala, muitas das habilidades que a gente vai ver aqui são bem parecidas com o que o Daniel Goleman ele traz como competências de uma pessoa que tem uma inteligência emocional alta. Mas tem várias maneiras. Então, se você trabalha com yoga ou yoga, né, que seja, você, de certa forma, vai ajudar esse aluno a também trabalhar o seu socioemocional, ok? Então, com essas várias gotinhas, a gente olhando o CASEL, a gente vê que tem 5 habilidades, né, que estão aí ao redor da aprendizagem socioemocional. A gente tem o autoconhecimento, autorregulação, tomada de decisões responsáveis, habilidades de relacionamento e consciência social. Vamos entender um pouquinho cada uma delas, mas acho que no próximo slide eu tenho, deixa eu só confirmar, não é, o próximo deve ser no outro. Mas para a gente perceber que, de acordo com esse modelo, se a gente olhar aqui para ele, tá vendo? Você tem os círculos. Então, eu tenho a sala de aula, eu tenho as escolas, eu tenho famílias irresponsáveis, eu tenho toda a comunidade. Então, aquela história de que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança, ela é realidade.
E talvez você, colega professor, professora que está me assistindo, vai falar assim, Sol, eu não consigo fazer milagre, porque as famílias estão assim, assadas, os responsáveis estão depositando na escola, talvez responsabilidades que também deveriam ser da família. A gente tem várias mazelas, várias coisas. Mas percebe que o primeiro centro aí, que a gente pode fazer alguma coisa, é na sala de aula. Claro que existe todo um trabalho de toda uma escola, né? Não pode ser uma pessoa sozinha, mas é na sala de aula que a gente começa. Toda uma escola, trazendo as famílias, né? Pouco a pouco. Quem trabalha na escola sabe que assim, trazendo a família, ela já vem, né? Mas pouco a pouco, para que a gente possa construir uma comunidade, uma sociedade que tenha mais fortalecimento das emoções como um todo. Então, quando a gente pensa nessas 5 habilidades, deixa eu ver se eu trouxe para vocês aqui, né? Trouxe. A gente entender um pouquinho de cada uma. E mais uma vez, o que eu estou falando é uma live, ela é curta, né? O objetivo é passar essas informações, mas eu não estou te vendo, eu não sei teu contexto. Então, assim, fala aqui nos comentários, pode me seguir no Instagram também, @professora Solimar Silva, para a gente continuar a conversa, mas aqui eu espero que eu traga da maneira mais clara possível, e se não tiver, você pode me perguntar, que a gente vai esclarecendo, quem está ao vivo também usando o chat, tá? Então, vamos falar sobre autoconhecimento. Quando a gente pensa nessa habilidade, a gente está falando de reconhecer suas emoções e valores, reconhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. E por que isso é importante? Se eu consigo nomear o que estou sentindo, isso já é um grande passo para o próximo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu lembro de uma pessoa, ela teve uma experiência que ela participou de um intercâmbio em um país estrangeiro, e quando ela voltou para cá, ela falou que estava, sabe, muito triste, incomodada, e ela estava fazendo comparações com o que ela viu lá fora, com o que ela estava vendo na realidade dela, e ela falou que um dia ela estava na rua com o marido dela e veio a palavra, né, que era pertencimento. Ela estava se sentindo não pertencente mais àquele ambiente, ela queria o outro. Então, ela falou, quando ela começou a perceber que aquela angústia, aquela coisa que ela não sabia o nome, era uma sensação de não pertencimento mais àquele contexto, ela falou, ok, mas eu posso estar não me sentindo pertencente, mas agora que eu sei disso, eu consigo, então, agora, mover, fazer alguma coisa, porque ela não sabia o que ela estava sentindo. Então, muitas vezes, trazendo para o âmbito mesmo das emoções mesmo, né, dos nossos alunos, às vezes eles estão com raiva, às vezes estão com inveja, às vezes estão contentes, e eles às vezes não conseguem nomear isso, e a gente precisa ajudar os nossos alunos a reconhecer essas emoções. E no que se refere a valores também, muitas vezes nós, como adultos, não sabemos a hierarquia dos nossos valores. Por exemplo, vamos supor que para você família é muito importante, mas você, sei lá, por alguma razão não sabe que ele é mais importante do que dinheiro. E talvez você está ali trabalhando e você está angustiado, que está trazendo dinheiro para a família, está trazendo dinheiro para a família, mas talvez você não está tendo o tempo que você gostaria de dedicar para a família, mas não reconheceu qual é a hierarquia dos seus valores e, portanto, às vezes está se desrespeitando, se desgastando por não conhecer. E, logicamente, conhecer nossos pontos fortes e fracos, nossos desafios, é importante para que a gente continue a crescer, para que a gente possa ter foco no que a gente tem de bom. Você que dá aula para adolescente, talvez, né, vai saber isso que eu vou falar. Muitas vezes, os nossos alunos adolescentes não conseguem enxergar os seus pontos fortes. Muitas vezes são críticos mais ferrenhos do que nós próprios, né? Que às vezes o professor que assusta. Não, muitas vezes ele já tem o ponto fraco dele ali bem em evidência e eles não enxergam os pontos fortes. Então, percebe que o autoconhecimento é um caminho para muita coisa. Só aqui a gente poderia, muitos de nós, talvez conhecemos adultos que a gente fala, puxa, se essa pessoa tivesse um grauzinho maior de uma habilidade de autoconhecimento, essa pessoa fluiria, essa pessoa mudaria, ela viraria a chave, viraria o disco, o que for. E só quando eu reconheço minhas emoções e consigo nomear, é que eu consigo
começar a gerenciá-las, começar a ter uma autorregulação. E isso tem a ver, inclusive, com disciplina. Isso tem a ver com quais comportamentos que eu preciso para atingir determinado objetivo. Então, é verdade, não é que nossos alunos precisam. Quantas vezes eles estão, ainda mais hoje, né, com a era tecnológica que a gente vive, muitas vezes o aluno está precocemente diante de uma tela. O Daniel Goleman tem um livro chamado Foco, se não me falha a memória o nome, e ele fala justamente isso, que a gente está com aquele foco do peixinho do Procurando Nemo, da Dory. Ele está pequenininho. Então, muitas vezes, os nossos alunos, e muitos professores reportam que depois da pandemia isso foi piorando, às vezes não conseguem nem mesmo gerenciar a forma como eles se comportam no ambiente escolar, no ambiente coletivo. Então, a gente precisa também desenvolver nos nossos alunos essas habilidades, né, do autocontrole, para que a gente consiga alcançar a competência. Bem, no que se refere à consciência social, é aquela palavrinha que está tão em moda no discurso que a gente vê que na prática ainda não estamos tão avançados, que é a empatia. É a gente, né, compreender diferentes perspectivas, diferentes formas de ser e de agir e respeitar, né, essas pessoas, compreender e respeitar. Habilidade de relacionamento, então é a capacidade, né, de formar relacionamento positivo, de saber trabalhar em equipe, de saber lidar com conflitos, né, saber, e que a gente vê faltando muito por aí, saber respeitar posicionamentos diferentes e conseguir comunicar como eu me sinto, como eu penso, de forma respeitosa. Então, claro que eu estou falando aqui de uma maneira mais simples, né, mas no geral. E tomada de decisão responsável. Não só escolher o certo e errado, que também é importante, mas também analisar, saber que as nossas escolhas, nosso comportamento, elas têm um impacto não só na nossa vida, mas como um todo. Então, por exemplo, uma pessoa, um jovem que decide, sei lá, fumar. E ele acha que está só agredindo a si mesmo, mas ele tem todo um sistema ali ao redor dele, pessoas que de repente vão estar fumando passivamente, a questão financeira, que se ele começar a fumar demais, de repente ele vai deixar de priorizar, de tomar decisões mais acertadas, porque o dinheiro está indo para outro caminho, a sua própria saúde, quem vai cuidar da pessoa que depois de um tempo a saúde está debilitada, enfim, isso tudo são coisas que a gente pode trabalhar. Mas, Sonemar, vou trabalhar tudo isso de uma vez? Não. A gente trabalha na educação básica inteira. Aliás, a gente pode começar na educação infantil, mas vou falar da educação básica, tá? Na educação básica inteira. A gente leva uma vida para poder desenvolver essas habilidades. Então, é de pouco em pouco. Só para ilustrar sobre esse pouco em pouco, quando a gente, lá nas aulas de didática, que talvez você tenha feito, né, lá na sua faculdade, você aprendeu sobre objetivos gerais e objetivos específicos. Talvez você lembre lá do plano de aula, muitos dos modelos tinham isso. Você começava com o objetivo geral e você tinha um objetivo específico para aquela aula. Então, vamos dizer que o seu objetivo geral, por exemplo, fosse formar alunos mais criativos ou desenvolver a criatividade dos alunos. E o objetivo específico para aquela aula, por exemplo, de língua portuguesa, poderia ser: os alunos vão construir, vão elaborar um diálogo entre um garfo e uma faca. Peguei aqui aleatoriamente, tá? Então, percebe que o objetivo geral, ele não é alcançável em uma só aula. O objetivo específico, sim. Então, a grosso modo, é claro, quando a gente for trabalhar as habilidades socioemocionais, a gente vai ver quais, naquele momento, vão ser necessárias, naquela aula, com que intuito. E a gente vai trabalhar nesse âmbito menorzinho, microscópico quase, mas que essas gotinhas que eu estou trabalhando, cada ponto, vai fazer com que, no longo prazo, eu consiga trabalhar a aprendizagem socioemocional como um todo, porque foram várias aulas, por isso que é importante que não seja só uma disciplina isolada, que uma vez por semana vai discutir alguma coisa em, sei lá, 50 minutos de aula, mas que seja um trabalho colaborativo, ok? Bem, vão me jogando perguntas que eu vou respondendo para vocês, se não responder agora, eu vou respondendo ao final, tá? Então, beleza, Selimar, já entendi que a BNCC fala sobre
aprendizagem socioemocional. Então, a BNCC e esse modelo do CASEL, Social Emotional Learning, aprendizagem socioemocional, eles centram nas necessidades de desenvolvimento socioemocionais do aluno. E como que eu faço isso, então? Gente, aqui não é assim, nossa, receita de bolo você tem que fazer aqui, desse jeito. Isso é só um modelinho para aula de língua inglesa, por exemplo, tá? Então, olha a coluna da esquerda. A coluna da esquerda, ela tem as habilidades específicas, né, daquela disciplina. Então, tá aqui, ó, Skill Description, que é a descrição da habilidade, tá? Então, tá aqui em inglês, porque eu dou aula de inglês, às vezes as coisas vêm tudo em inglês. Mas você pega da sua disciplina. Qual é a habilidade lá daquela unidade, daquele momento que você vai trabalhar naquele bimestre com geografia, com matemática, com história, o que for. E aí você tem lá o descritor. E aí você pode olhar, pensando na sua turma, nas necessidades que eles estão apresentando, de repente, qual a conexão, qual o link que você pode fazer com a aprendizagem socioemocional. Então, peguei aqui, se vocês olharem, ó, EF é ensino fundamental, né? 06 é o 6º ano. LI é língua inglesa, que é a disciplina que eu leciono mais, por isso que eu trouxe, que eu me sinto mais confortável. Mas você pega lá, dá uma olhadinha lá na sua, na BNCC, e traz aqui para cá. E o 05, que é a habilidade 5, que está lá. E assim por diante. Então, vocês viram que eu trouxe uma de 6º, uma de 7º, uma de 8º, uma de 9º, só para ilustrar. No 6º ano, meus alunos vão falar sobre preferências e rotinas. Então, preferências, I like, I don't like, né? E rotinas, eu acordo às 6 da manhã, eu faço isso, faço aquilo. E eu percebo que dá para eu conectar com essa habilidade específica, habilidade linguística, a habilidade socioemocional de autoconhecimento. Ah, professora Salimar, poderia ser outra? Sim, poderia. Eu poderia, por exemplo, trazer tomadas de decisão responsável. Porque quando ele fala de rotina, a maioria dos meus alunos adolescentes tem uma rotina muito bagunçada. Às vezes eles falam, eu estudo de manhã, quando chego em casa, almoço, vou dormir a tarde toda. Eu fico no celular até 2 da manhã, aí chega lá na escola cheio de sono. Percebe que eles não têm uma tomada de decisão responsável por não ter, talvez, uma rotina bem definida. Então, poderia ser também. Então, não tem, como eu falei, tem que ser isso. Eu trouxe só para ilustrar que eu, como professora, vou sentar e falar, puxa, esse 6º ano está precisando trabalhar autoconhecimento, eles estão trabalhando tanto, está tendo tanta mudança neles, sair do 5º ano para o 6º, o corpo, e às vezes mudou de escola, tem tantas mudanças, e eu vou trabalhar autoconhecimento quando eles falarem de preferências, ou quando eles falarem da rotina deles, tá? Então, isso é uma forma que a gente pode, ao planejar, e é muito importante essa palavra que eu vou falar, que é intencionalidade, a gente ter intencionalidade. Eu não vou chegar do acaso e vou... deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Eu preciso ter a intenção de. Então, qual é a minha intenção com essa aula? Tanto no aspecto, no caso eu de língua inglesa, no aspecto linguístico, né, do que ele vai aprender ali, sociocomunicativo, mas também como que dá para eu aproveitar para inserir essa conexão com a aprendizagem socioemocional. Tá meio grego aqui, gente? Vamos ver então um exemplo na prática, porque aí não fica grego, fica pelo menos o português, nem inglês que eu quero, tá? Então, gente, a aprendizagem socioemocional é como a gente faz a BNCC acontecer nas aulas. Lembra que a BNCC tem 10 competências gerais, e ela tem as habilidades específicas lá da minha disciplina. E então, a aprendizagem socioemocional, para mim, é como se fosse assim, aquele óleo lubrificante que vai ajudar essa engrenagem a correr bem, tá? Talvez um exemplo não muito bom, mas para ter essa ideia de que tem que estar ali juntinho e misturado. Então, eu trouxe aqui algumas atividades práticas, algumas das quais eu aprendi no curso que eu fiz, mas todas elas que eu pratiquei com os meus alunos enquanto ensinava a língua inglesa. E eu quero que você pense como que você pode inserir essas, né? No livro temos 72 atividades, tá, gente? Então, eu trouxe algumas aqui, mas no livro, se você abrir lá no sumário, você vai ver que ele está dividido em 3 partes, tá? Fazendo já que eu vou falar da prática aqui, só para dizer. Esse apanhado que eu trouxe aqui, você tem no livro a parte teórica, porque nenhuma prática, ela nasceu do nada. E a gente não pode dissociar, nós como professores, a teoria da prática.
Tem aquele dizer que assim, na prática, como é que é? Na prática, a teoria é outra, esqueci como é que é o dizer. Mas não pode, a gente tem que ter a teoria que te faz refletir, que te dá, como Paulo Freire fala lá na Pedagogia da Autonomia, né, que o fazer docente, não sei se é pressupõe ou exige competência. Então, tem que ter a competência, tem que saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo em sala de aula. E, lógico, quando eu vou para a prática, aquilo me ajuda a refletir e ela se retroalimenta. Mas, então, no livro eu trago um pouquinho sobre essa questão do socioemocional de forma teórica. Depois tem, para cada uma das 5 competências, autoconhecimento, autocontrole, autorregulação, né? Tomada de decisão responsável, consciência social e habilidade de relacionamento, para cada uma dessas 5 habilidades, tem 12 atividades para você escolher uma. Tem 12. Então, você tem 60 atividades já prontinhas, com passo a passo, com orientação, com ilustração, com ideias para você já levar para o seu contexto e, logicamente, adaptar na medida do necessário. E tem a parte 3, que tem mais 12 atividades de sugestão de autocuidado do professor. Então, muito importante, porque muitas vezes a gente, como professor, está cuidando de tudo. Cuida da escola, cuida, né, dos alunos, cuida de estudar mais, cuida da casa, mas não se cuida. E também a habilidade socioemocional não é só a gente ajudar o nosso aluno a desenvolver, é a gente também ter e fortalecer a nossa, ok? Então, aqui eu vou trazer algumas atividades práticas, muito voltadas para o contexto da língua inglesa, mas que você pode começar a pensar, isso aqui eu conseguiria fazer? Por quê? Muitas vezes, por exemplo, se você é de matemática, né, ou física, talvez você pense, puxa, mas é só exercício, é só fazer. Mas muitas vezes o seu aluno, ele não tem uma autoestima boa em relação à sua disciplina. Não estou falando de matemática, física, não, pode ser qualquer disciplina, tá? E talvez você não vai conseguir trabalhar durante a aplicação do conteúdo, você, poxa, não consegui concatenar. Aquilo que a Solimar mostrou nos slides, falando de BNCC e aprendizagem socioemocional, não rola para a minha disciplina. Então vou largar. Não. Talvez você vai ter como algo extra à sua aula, aqueles 5 minutos iniciais, você verifica como é que estão as emoções dos alunos, aqueles 5 minutos finais que você, de repente, ajuda o seu aluno a checar como é que ele foi, se ele progrediu, se ele não progrediu, com o que aquilo significa em termos emocionais para ele. Então, vai ter atividade que você vai colocar como parte integrante da sua prática, né, do seu fazer, do seu ensinar. E tem outros que você vai colocar como parte acessória, talvez ela não vai dar liga quando você mexer ali na massa, mas você consegue ter um tempinho extra, 5 minutos antes da aula, ou alguns minutos depois da aula, no meio de uma aula, para que você possa trabalhar as emoções, ok? Então, isso combinado de lembrar que não é receita de bolo e que você vai pensar no teu contexto, eu passo então para a próxima parte, que são as atividades. Lembrando do meu contexto, né, quem está online, que de repente chegou agora, meu contexto é de escola pública e de língua inglesa. Os meus alunos não sabem falar inglês, eles não têm acesso a cursos, não sabem, e muitos dos quais têm autoestima muito baixa, uma autoimagem, um autoconceito lá embaixo no que se refere à sua capacidade de aprender. Não são todos, é claro, mas muitos estão nesse quadro que eu estou apresentando. Quando eu for desenvolver essa atividade aqui, é uma atividade dos traços positivos, das características positivas. Então, eu preciso, né, como parte de ampliar o vocabulário deles, trabalhar adjetivos. Tá lá, é uma parte do conteúdo não se jogado, claro que é uma comunicação, é uma situação comunicativa dentro de um contexto, mas ele precisa ter vocabulário, não tem como fazer conversação se você não sabe, né, o elemento básico do que é uma palavra. Então, claro que eu não trabalho tudo isso aqui, mas você imagina que você lá, que teve aula também, de repente, na escola pública, talvez você aprendeu inglês também, eu vou lá, diante do quadro, porque é o que eu tenho no meu contexto, tá, gente? Eu tenho um quadro, uma caneta e um sonho. E eu vou perguntando que palavras que vocês conhecem, vou perguntando, eu uso inglês com eles e vou mesclando, tá?
Então, aqui eu vou falar tudo em português por ser essa live. Vai ser uma live que a gente está aqui e todo mundo é do contexto do inglês, tá ok? Então, que palavras vocês conhecem para descrever positivamente alguém que seja em inglês? Aí eles começam a falar, por exemplo, intelligent, esse eles sempre falam, né? Às vezes ele fala assim, serious, eles não falam organized, eles não falando, até porque a gente às vezes já trabalhou isso, tá no Caricel, e eu trabalho algumas outras palavras que são diferentes, que talvez, por exemplo, easygoing, que talvez eles nunca ouviram falar, que é uma pessoa fácil de lidar, que é tranquila, e a gente vai trabalhando algumas palavras, e depois, em seguida, eles precisam fazer uma frase sobre eles mesmos. Eles têm que escolher uma palavra que descreve como que eles se veem, né, positivamente, não tem isso, e eles completam lá com because. Esse because, no meu contexto, ele pode usar Google Tradutor, colega tradutor, quem puder ajudar. E a gente trabalha ler, escrever, falar e ouvir, né? Então, aqui ele está lendo as palavras, ele está escrevendo, e depois vai ter um momento que ele também ele grava, eu não trouxe os vídeos aqui, porque como são alunos menores de idade, a gente evita estar expondo uma live para ser gravada, mas que tem a gravação deles lendo essa frasezinha. Se você é professor ou professora de inglês, vai reconhecer que isso aqui, para alunos que estão começando, são abaixo do nível A1, né, pelo quadro de referência comum europeu, já é um grande avanço, principalmente quando eles falam, né? Mas, olhando para a atividade de aprendizagem socioemocional, que também era meu foco, eu começo ali que eles reparem em si, e de forma positiva. Porque muitas vezes ele fala, professor, eu posso falar, e eles falam uma palavra negativa, às vezes é uma palavra chula, e eu falo, não, aqui a gente vai só falar coisas boas sobre vocês. Então, é uma forma deles começarem a ter um autoconhecimento sobre eles, mas, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando autoconhecimento, eu também estou trabalhando autocontrole no sentido de a autoestima, a autoconfiança mais elevada. Um simples exercício, Solimar? Pois é, um simples exercício. Sabe o que acontece depois que eu gravo eles falando essa frasezinha, e eles falam direitinho, que eles treinaram, eu coloco turma grande, lembra? Turma grande, Solimar, como é que eu faço? Eu divido em pequenos grupos de 4 ou 5 alunos, e eles ficam se ajudando, porque eu não consigo estar com 37 alunos de uma vez, então eu vejo aquele aluno já teve uma facilidade, já demonstrou um pouquinho, ou que tem o celular que funciona com a internet, porque às vezes eu não tenho esse recurso, para todos, né, tem só o meu celular, eu divido eles em grupos, eles se ajudam, e quando eles gravam a frase deles, é a primeira vez que eles gravam uma frase dessa, eles às vezes assim, ó, bilíngue, eles saem começando a se sentir mais confiantes, coisa que na primeira aula eles começam a rir quando eu falo inglês, né, nesse contexto que eu falei, da escola pública, que muitos professores talvez não falem inglês, eles começam a rir, e é um rir de nervoso, é um rir de eu não vou conseguir, é um rir de eu não estou entendendo nada, não falam nem português, mas inglês, e eles começam a se desenvolver, ok? Lembrando, mesmo quem chegou agora, pode fazer suas perguntas no chat, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, e quem está assistindo sem estar na gravação, comenta, e eu tenho o meu compromisso de estar aqui, pelo menos por uma semana, dando uma olhada e respondendo os comentários, ok? Bem, essa é uma das atividades. Outra atividade, vocês estão vendo aqui passando uma imagem, que é bem simples, é a atividade O Espelho, que, embora eu tenha feito em inglês, dá para fazer isso em português tranquilamente, tá? Como vocês podem ver, à esquerda tem uma imagem que eu peguei da internet de domínio público, e eu tirei xerox, e eles mesmos recortam, e vocês veem na segunda imagem, que está no meio, eu peço para que eles possam personalizar o espelho deles e colocar o nome, tá? Depois, eu recolho esses espelhos que não tem nada escrito além do nome, né, e da personalização das cores, e eu distribuo aleatoriamente. Então, eles não podem trocar o espelho, eles não podem reclamar do nome que eles receberam. Mas sabe mais, se eles forem escrever coisa ruim. Então, é um trabalho anterior que a gente começa a trabalhar coisas boas, falar coisas boas, olhar coisas positivas. Então vamos supor que sei lá, Patrícia pegou o espelho da Kelly e ela não gosta da Kelly. Antes disso acontecer, a gente trabalha que todo mundo tem alguma coisa positiva que você possa elogiar, mesmo que você não goste daquela pessoa. Então, a gente começa a trabalhar isso, você perceber, a gente está trabalhando consciência social, habilidade de relacionamento, e
assim a gente vai fazendo. Nesse caso aqui, como eu pedi em inglês, eu trabalhei algumas frases simples, como você é, você tem, você faz. São 3 verbos, né? Verbo ter, fazer e ser, para que a pessoa pudesse elogiar a outra. Elas podiam elogiar aparência e elas podiam elogiar personalidade. Elas não podiam elogiar, por exemplo, você tem um celular bonito. Isso não podia, tinha que ser sobre eles. Claro que a gente faz todo um trabalho, primeiro, que eu estou trazendo já uma culminância, todo um trabalho que eles escrevem, que eles falam de alguém da família, e aí depois a gente faz isso. Então, entreguei os espelhos, ele já sabe o que tem que fazer. E aí eles escrevem uma frase ou mais frases, e depois de um tempinho eles passam. Você pode mandar passar para a pessoa que está atrás deles, e aí o último lá, então, no caso, vai trazer para a primeira pessoa da fileira, ou passar para a lateral. Você dá as instruções, eles passam, e aí repete esse processo pelo menos 3 vezes. Então, pelo menos 3 frases a pessoa vai receber. Terminou? Eu pego essas frases, coloco em cima, os espelhos, em cima da mesa, e eles vão pegar. O que a gente trabalha aqui? Quando eu faço essa oficina presencial, a gente pergunta, né, e tem uma interação maior. Como é que eu estou falando com algumas pessoas que estão ouvindo e só estão com chat, né, e na gravação? Vou pedir para vocês me contarem nos comentários qual é a habilidade socioemocional que você acha que a gente pode trabalhar com essa atividade, seja em português ou seja em inglês. Coloca no chat para mim, por favor, me conta qual habilidade você acha que com essa atividade que eu acabei de descrever, a gente consegue trabalhar. Solimar, não lembra as habilidades. Autoconhecimento, autocontrole, tomada de decisão responsável, habilidade de relacionamento e consciência social. Qual dessas você acha que dá aqui para trabalhar nessa atividade? Bem, eu vou falando, vocês podem escrevendo aí no chat também, tá? Essa atividade, ela é chamada espelho, né? O espelho reflete a sua própria imagem. Como assim? Então, há alguns estudos, e eu vou ficar falhando aqui nas referências, mas eu peço que você procure para ver se eu não estou mentindo. Mas há estudos que revelam que quando a gente elogia ou fala de alguém, né? Fala bem ou mal, fala de alguém, né? Muitas vezes a gente está falando o que está em falta na gente, ou que está sobrando, alguma coisa assim. É um espelho ali, né? Você está. Então, quando eles começam a elogiar alguém, muitas vezes é porque essa pessoa também tem aquela coisa que está sendo elogiada, ou pelo menos ela admira e gostaria de ter. Isso a grosso modo, eu não sou psicóloga, tá? Então, de certa forma, é um autoconhecimento, porque eu estou elogiando o outro com base em algo que eu admiro, que eu estou destacando, ou por eu ter, ou por eu achar que eu não tenho, que eu gostaria de ter. A segunda coisa, que é o autoconhecimento para quem recebe. Quem recebe, muitas vezes não tinha imaginado que ele tinha, seja aquela habilidade, aquela coisa pela qual ele está sendo elogiado. Então, é engraçado quando eles pegam, né? Tem uma aluna, ela é muito bagunceira, né? E bagunceira no sentido de fazer estardalhaço, né? De colocar a turma para fazer bagunça. Não de desorganizada. E a pessoa escreveu lá, you are organized, você é organizada. A pessoa, a menina olhou assim e foi muito interessante, eu não filmei, foi muito rápido. Ela pegou e ela, falando bem alto, ela falou assim, quem escreveu aqui que eu sou organizada? Eu sou organizada? Eu sou organizada. Então, assim, ela primeiro perguntou, quem escreveu? Ela pensou que estava brigando. Depois ela se questiona, eu sou organizada? Aí aquele momento de, sei lá, caiu a ficha, foi iluminada. Eu sou organizada. Né? E falando com orgulho, um orgulho no bom sentido de você perceber que você é bom em alguma coisa. E muitos de nós temos alunos que muitas vezes são massacrados dentro de casa e recebem várias frases negativas em relação a eles, e eles se sentem muito contentes, né, de perceber porque foi algo genuíno, alguém teve que observar uma coisa que foi genuína. Então, autoconhecimento aqui, tanto para quem faz, quanto para quem recebe. E, de igual maneira, a gente pode falar de habilidades de relacionamento, de eu saber que, apesar, talvez, eu não conhecer tanto aquela pessoa, eu não ter amizade, talvez nem gostar, ela tem alguma coisa boa que eu possa elogiar. Então, isso melhora o relacionamento entre eles, até porque quem escreveu as frases
embora eles tenham mais ou menos uma ideia de onde foi, mas eles não conseguem saber onde o nome dele estava, então foi anônimo. Então qualquer pessoa ali da sala pode ter feito esse gesto. Então é algo que é simples e que a gente pode fazer, talvez não levando todo esse tempo como eu levei, né? Você pode fazer de uma maneira mais simples se você tem menos tempo na sua sala. Bem, a próxima atividade, eu acho que eu passei das slides. Deixa eu voltar aqui. Isso. É a jarra da gratidão. E essa jarra da gratidão não faça em vidro, pelo amor dos céus, não faça em vidro. Né? Você faz com um plástico ou você faz uma caixa, tá? E você pode, no início de cada aula ou durante a aula, pedir que eles escrevam alguma coisa que eles são gratos. Eu uso o inglês por ser minha disciplina, mas isso pode ser feito em português. E eles vão colocar I'm grateful for, em inglês, ou sou grato, eu agradeço, obrigado, obrigada por alguma coisa. Gente, a gratidão, ela é uma área, né? Não sei se é área, mas enfim, é um sentimento que tem vários estudos que apontam para quanto mais gratidão você tem, mais abundância daquilo que você agradece você tem. A pessoa que estuda a lei da atração, tem várias vertentes. Mas o objetivo aqui, quando você é grato pelas coisas, é que você consegue ter atitudes mais positivas, né? Se você só estiver olhando no que falta, você está em uma negatividade maior, está em sentimentos de escassez maior. Quando você olha o que tem abundância, coisa de boa da sua vida, você acaba tendo uma atitude mais positiva. E a gente está falando aqui, principalmente, né, de comportamentos positivos, de sentimentos positivos. Então, é a gente ajudar os nossos alunos a terem um olhar mais positivo. Gente, não é positividade tóxica. Não é aquela coisa que a vida do aluno está, a gente sabe que está acontecendo tudo de ruim e que a gente vai forçar ele ou ela a olha o lado bom, né? Que aí tem um vídeo muito bacana da Brené Brown, é uma animação, eu acho que é sobre, o nome é Empatia, eu acho, tá? Sou péssima de nome, se procurar, Brené Brown, que é a mesma que tem o poder da vulnerabilidade, ela tem uma animação que ela vai mostrando que uma pessoa que tem lá, ela é simpática com alguém, ela tá, mas pelo menos você tem isso. Ai, minha filha tirou 0, mas pelo menos ela está na escola, ou pelo menos o seu filho tirou nota boa. Não é nesse sentido. Aqui a gratidão não é a pessoa estar apontando algo que não está legal e você forçar a barra para ela ver. Ah, pelo menos, não sei o quê, isso é falta de empatia. É um exercício que é para você fazer em momentos comuns que os seus alunos estejam mais funcionais e que eles vão poder, assim, estar com sentimentos mais positivos, né? As emoções deles mais positivas, ok? E isso é algo que leva em 5 minutos. Então, eles podem falar, eles podem escrever, eles podem desenhar, eles podem fazer um post-it e colocar no mural, ok? Próxima atividade que eu trouxe, essa aqui está em inglês, porque às vezes eu tenho colegas de inglês já dá o print para usar em inglês, mas você pode usar em português. Vocês veem que tem aqui, né, os 5 sentidos. Pensa na tua turma, que acabou de chegar do recreio, está toda ali, né? Toda, ou da educação física, e você precisa que eles tenham foco e atenção, que eles tenham concentração. Não adianta você ensinar enquanto eles estão totalmente dispersos. Ao trabalhar mindfulness, que é a atenção plena, a melhor maneira para que a gente tenha atenção plena é por meio dos nossos sentidos. Então, esse exercício ele é rápido, né? Pode ser feito em língua portuguesa, é claro. Seus alunos chegaram agitadíssimos, tacando fogo na sala, e você precisa da atenção plena deles para a tua aula. 5 coisinhas que vocês podem ver aqui na sala. Então, de repente, você onde está? 5 coisas que você pode ver no local que você está. Então, onde eu estou aqui, eu posso ver livros, eu posso ver a cortina da janela que está na frente do meu computador, posso ver o laptop onde eu estou, posso ver o meu celular que está aqui do lado, e posso ver minha taça de água que eu esqueci de beber o tempo inteiro. E aí, quais são as 4 coisas que eu posso sentir? Então, nesse momento, eu acabei de pegar o copo, eu senti o frescor da água nas minhas mãos. Estou sentindo um pouco de calor, porque eu fechei tudo aqui para tentar não ter ruído, né, na nossa live. Eu estou sentindo alegria de estar com vocês e também estou sentindo a maciez da blusa na minha pele. 3 coisas que eu posso ouvir.
eu posso ouvir nesse momento alguém que deve ter fechado, saiu de noite, fechou a janela, então ouvi. Eu posso ouvir um zunido da minha cabeça, porque está tão silêncio aqui que está só o zunido. E eu posso ouvir também o balançar da minha cadeira, ela faz um pequeno ruído. Duas coisas que eu posso sentir o cheiro. Estou sentindo o cheiro do perfume que eu passei antes de vir, embora vocês na live não estão sentindo perfume, eu passei perfume para sair bonita na foto. Eu também posso sentir o cheiro do shampoo que eu usei. E uma coisa que eu posso sentir gosto. Então, por exemplo, embora dizem que água não tem gosto, para mim é a bebida mais saborosa que tem. Mas poderia, por exemplo, dizer, o seu aluno está com um chiclete, um chocolate, alguma coisa. Percebe que você vai fazendo. Lógico que com a turma, eles vão falando, se atropelando, né? Mas quando eles falaram 5 coisas, ok. 4 coisas, ok. E daqui a pouco eles começaram a prestar atenção no ambiente e eles começaram a estar no momento mais presente e, portanto, com mais possibilidade de aprender, ok? Dá ou não dá para usar isso em qualquer aula? Dá para usar em qualquer aula, em qualquer disciplina você pode fazer isso. Bem, gente, essa caixa da comunicação com perguntas, sugestões, sentimentos, pode ser uma caixa de sapato, ou se você tem habilidades que eu não tenho, pode ser uma caixa mais bonita. A gente sabe que tem muitos alunos que são tímidos, que eles não vão tirar dúvida, que não vão perguntar, que não vão. Claro que se você, né, tem mais experiência, certamente você já faz aquela caminhar pelas mesas, você para com um, para com o outro, mas talvez eles não queiram falar naquele momento, talvez eles estejam tímidos com a sua presença, com a nossa presença. Então, a caixa de perguntas, sugestões e sentimentos é uma caixa que eu deixo geralmente longe da minha mesa, então, de repente, eu coloco numa carteira mais distante, se você tem uma prateleira, alguma coisa, que os alunos podem ir lá a qualquer momento durante a aula, com um papelzinho e colocar. Você pode falar com eles que vai olhar perto do final de cada aula, ou que você vai levar para casa e depois vai responder, vai falar na aula seguinte, o combinado que você tiver. Eu gosto de fazer na própria aula, ainda mais assim, quanto menor o nosso aluno, mais assim, pode dar aquela ansiedade, muito tempo, ele até esqueceu o que ele escreveu. Então, eu gosto de abrir durante a aula, mais ou menos no finalzinho, perto de fazer chamada, alguma coisa, e ver qual a rotina que se encaixa. Às vezes tem perguntas que você nem imaginou que seu aluno tivesse dúvida. Às vezes tem sugestões, pedem, por exemplo, no inglês, eles pedem, traz a música tal, faz a brincadeira não sei o quê. E, às vezes, tem muitos recadinhos deles, dependendo da faixa etária. Às vezes só tem recadinhos, eles falam que gostam de você, ou qualquer coisa assim. Mas é bacana porque, às vezes, ele fala assim, teacher, estou triste hoje, vou ficar quietinho, não é nada contra a senhora. Então, que bacana, ele reconheceu que naquele momento ele está triste, que não está tão participativo, e tudo bem também. Ele ter as emoções dele, os sentimentos acolhidos, tá? Lembrando, eu estou passando bem rapidinho por algumas atividades, você pode me perguntar, que eu vou também, paro aqui e respondo. Esse aqui eu também faço em inglês, mas dá para fazer em português. E não precisa pegar e imprimir, às vezes a gente não tem impressão, Solimar, na minha escola não tem xerox. Ok, papel, lápis ou caneta, divide em 4 pedacinhos quem eu sou, que me faz feliz, do que eu gosto, que me faz triste. Na verdade, é quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz feliz, o que me faz triste. E ali é uma forma deles se conhecerem. Quem eu sou. Muitas vezes, se eu perguntar isso para você aqui, que está me assistindo, quem você é? A gente para e fala, não sei. Sou Solimar, sou professora. A gente começa a falar, né, tudo que nos define, seja nome, seja profissão, seja mãe de não sei quem. E quem eu sou, né? É uma pergunta até profunda, mas você pode deixar que eles coloquem o nome, não tem importância, tá? Não vai também, a não ser que seja professor de filosofia, não precisa filosofar tanto. Será que você é Solimar? Vai ser uma construção? Não, se deixa. Você vai falar o nome, vai falar alguma coisa, né? Do que eu gosto? Então, eu amo ler, eu amo escrever. Não, eu nem falei gosto, ó, eu amo, né? Eu gosto de estar com pessoas, eu amo estar com meus alunos, eu gosto de estar com gente. O que me faz feliz? Me faz feliz quando eu consigo ver o rosto do meu aluno se iluminando, porque ele aprendeu. E aí eu entendi porque a palavra aluno, que eu achava tão errado ser sem luz, né? Aluna sem luz, mas ele
quando ele é iluminado pelo conhecimento de alguma maneira, eu consegui fazer isso, isso me faz feliz. O que me deixa triste? Desigualdade social, os sofrimentos que as pessoas passam, enfim. Você vai respondendo aí também, é um autoconhecimento. E quando a gente faz com nossos alunos, a gente pode colocar em pequenos grupos e eles compartilham. Então, naquele momento, ele está compreendendo mais do outro. Ele está vendo, por exemplo, a dor do outro, que é diferente da dele. De repente, o que te deixa triste, para o outro, nem atinge de modo algum. E somos diferentes. Então, são coisas que eles vão fazer de autoconhecimento, mas que também ajudam na consciência social, ou pelo menos na habilidade de relacionamento entre eles. Estamos quase no fim, estamos chegando ao fim. Deixa eu ver se o slide passa. Gente, me conta aí se isso só acontece comigo. Lembrando que eu já falei do meu contexto para vocês, né? Eu tenho alunos de sexto a nono anos e eles, às vezes, não têm perspectiva, né, de futuro. E eu gosto de trabalhar essa atividade que é Vision Board, o quadro dos sonhos. E o quadro dos sonhos, lembrando que eu faço isso em inglês, mas dá para fazer em português. Na verdade, o quadro dos sonhos não precisa nem ter nada escrito. No inglês, se você é de inglês, eu peço para eles escreverem 3 frases, uma das 3 frases, que é eu quero, eu vou e meu sonho é. Escrever isso em inglês. I want, I will, my dream is. Quando eu peço para eles dizerem qual é o sonho que eles têm, a maioria não tem quase nada, ou não tem nenhum. Ou tem sonhos, às vezes, muito assim, muito pequeninos, sabe? Não sei se eu posso falar com o sonho de alguém pequenino, acho que vocês vão me entender, quem é professor. Não tem uma aspiração grande. E quando eu falo grande também, é no sentido, às vezes, assim, de seja estudar, seja viajar. Às vezes o sonho deles é conhecer um cantor tal, que está famoso, um youtuber. E que não menosprezando esse sonho, também é um sonho, mas às vezes não tem mais outro. Então, a gente trabalha essa questão deles listarem, falo que vai aparecer um gênio, e esse gênio fala que eles podem ter tudo que eles quiserem ser, fazer e ter. E tem que ter no mínimo 10, porque esse gênio fala, se é tudo, tem que ter no mínimo 10. Então, eu vou dando exemplos, e depois que eles fazem a lista em português, mesmo na aula de inglês, eles falam em português, depois eles vão procurar imagens que representam o que eles querem ser, fazer e ter. E a imagem, muitas vezes, eles não conseguem, assim, revista nem nada, então eles desenham. Pode ser de palitinho, pode ser de palitinho. Representou para você o que importa. E aí eles começam a sonhar, então a ter perspectiva, até para tomada de decisão responsável. Como que eu vou tomar decisões se eu não sei nem para onde eu quero ir, o que eu quero ser, qual o caminho que eu vou seguir? Então, quando você tem uma clareza, te ajuda mais na tomada de decisão responsável, tá? Bem, vou pular esse exercício aqui. Eu não sei, Alfredo, você abriu a câmera, não sei se você quer falar ou se eu continuo, estou quase terminando. Se você Fique à abriu, vontade. tá bom. Eu abri apenas para... Tudo bem, porque como não estou olhando o chat, não estou olhando nada, de repente você mas vamos embora que acabou a hora, fica aqui para sempre. Mas então, com tudo isso que eu falei agora, né? Como agora essas peças, esses quebra-cabeças, né? Então, no livro tem lá as mãozinhas com esses puzzles, com esses quebra-cabeças, que é essa ideia, né, da gente ir montando e se juntando. O que eu faço com tudo isso? Minha questão para você, não é que eu tenha a resposta, mas eu trouxe uma foto da minha sala de aula real. E talvez seja assustador para alguns que têm um contexto bem diferente. Né? Então, essa é a visão, eu estou diante do quadro, né? O quadro está atrás de mim, e agora eles colocaram ar-condicionado, tá? A foto está um pouquinho desatualizada, que agora tem ar-condicionado, mas enfim, é essa sala. Vocês veem que eu não tenho luxo, eu não tenho acesso a muitas coisas de infraestrutura. Às vezes eu tenho uma caneta e um sonho, né, com eles. Eu até falo com eles, às vezes assim, é nosso lápis, papel e nosso desejo de fazer dar certo. Não estou aqui falando que tem que ser assim, pelo contrário, a gente precisa de melhorias em todas as escolas e tal. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode desenvolver as habilidades, né, competência socioemocional, mas as 5 habilidades socioemocionais, porque não é sobre tecnologia, é sobre gente. E isso, vocês que estão aqui assistindo, tanto ao vivo, quanto você que está assistindo aqui a gravação, você sabe como ninguém, como fazer,
como envolver gente, como cuidar de gente, como olhar para gente. Então, o livro Aprendizagem Socioemocional tem essas atividades pensando que você vai conseguir olhar para o teu contexto, olhar para aquela atividade que está ali apresentada e falar assim, opa, eu posso usar isso aqui, eu posso desenvolver com os meus alunos. E eu quero agradecer a cada um que ficou até aqui. Aqui tem as minhas redes sociais, o nosso bate-papo não se acabar por hoje, nunca mais a gente se vê, eu acho que a gente pode se fortalecer. Mais uma vez eu quero agradecer o Alfredo, que ficou até esse horário conosco, agradecer a editora Vozes por esse convite, que é tão especial para mim, e destaque com vocês compartilhando sobre o livro Aprendizagem Socioemocional, e agradecer a vocês que também ficaram até agora. A gente pode abrir para perguntas se tiver tempo, ou a gente pode deixar para responder também só na gravação no YouTube. Muito obrigada, Alfredo. Muito bem, professora. Nós também queremos agradecer pela sua disponibilidade, pelo conteúdo. Como é bom a gente ter essa oportunidade de aprendizado, né? Trabalhar essas habilidades. E a senhora está compartilhando, né, as suas habilidades, os seus aprendizados, a sua experiência, né? Em sala de aula, não só em sala de aula, mas todo esse seu trabalho que você faz, tão importante para a área da educação, na formação de professores, alunos. Então, nós, da Editora Voz, estamos muito felizes pelo livro também. Aliás, né, quem nos acompanhou e quem vai nos acompanhar, o livro está disponível em nosso site, livrariavozes.com.br. E a professora deixou ali os contatos. Qualquer dúvida, se você que adquiriu o livro, você que vai adquirir o livro, qualquer dúvida, entre em contato com a professora Solimar. Ela tem essa disponibilidade de conversar, de responder, de aprender, de realmente compartilhar, né, o aprendizado. Professora, muito obrigado. Muito obrigada a todos.